Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria que sempre honra o nosso interesse de seguir a Jesus verdadeiramente, a oportunidade de falarmos sobre Ele. Sempre o fazemos com um sentimento de reverência muito grande, de respeito pelo Cristo, porque ainda temos a dimensão da distância que permeia entre o que nós falamos e o que vivemos. Mas ainda assim é motivo de muita alegria partilharmos esse pão sagrado que é para nós, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, pelo que eu agradeço o carinho da casa, pelo espaço e a oportunidade de meditarmos juntos sobre essa figura excelsa e magnânima que é o governador do planeta Terra. Que seja ou que possa o Cristo vivo inspirar-nos a todos com a sua sabedoria, para que juntos colhamos os frutos que saciem a sede, que saciem a fome que sentimos da presença de Deus em nossas almas. O tema da noite, orgulho e humildade, tocam necessariamente em dimensões da alma humana muito profundas. E aqui também nós gostaríamos de fazer um adendo breve, por antecipação, que seja o de que a nossa fala, as provocações que compartilharemos nessa noite, não tem a pretensão de servir como violência às nossas consciências, mas são provocações que têm um intuito apenas, de que os nossos corações cada vez mais possam abrir espaço para que a presença de Jesus se manifeste em nós. Ainda que para isso tenhamos de, corajosa e humildemente, enfrentarmos dimensões obscuras do nosso ser. Há uma expressão coloquial e que foi muito presente em nossa sociedade, que remonta ao período colonial, onde nós tínhamos a classe ou as classes sociais identificadas por aspectos de aparência. Nesse momento, tal como nos dias de hoje, era muito comum que a classe a que pertencia a determinada pessoa fosse identificada a partir das roupas que essa pessoa apresentava, se ela estava calçada ou não, se ela tinha condições de se locomover, se distanciar de um ambiente a outro, através de um veículo ou se ela precisava ir caminhando. Interessante que, nessa época, aqueles que tinham veículo estariam na elite social e que, portanto, não precisavam sujar os seus pés, uma vez que não havia pavimentação como existe hoje. As ruas, então, ora eram poços lamacentos que sujavam os pés das pessoas, noutra hora, poços ou terreno de muita poeira que também, igualmente, sujava os pés das pessoas. Aqueles que andavam calçados tinham uma certa proteção, mas existiam também aqueles que tinham de se locomover portando apenas uma sandália ou até mesmo descalços. Em função disso, era comum que à frente das repartições públicas existisse um instrumento metálico que era utilizado para que essas pessoas pudessem, ao chegar ali, antes de adentrar esses prédios, rasparem os seus pés. Seja para tirar o excesso de lama, de barro, ou até mesmo para tentar amenizar um pouco o aspecto de poeira. Vejamos, quem ia de veículo não tinha necessidade de utilizar esse instrumento. Aqueles que estavam calçados o utilizavam com mais facilidade. Mas aqueles que precisavam, de fato, raspar os pés eram as pessoas mais simples da sociedade. E, por isso, a expressão pé rapado. Jesus, à sua época, conforme nos conta alguns historiadores, em muitas de suas andanças, percorreu caminhos descalço, ou portando apenas uma simples sandália, o que nos leva a podermos, com a licença poética, sem o anacronismo das épocas, dizer: Jesus, se vivesse nos dias de colônia brasileira, seria um pé rapado. A figura do Cristo nos conclama a simplicidade expressa através dos seus gestos e da sua vida em inúmeras ocasiões. Da manjedoura
passando pela carpintaria até a cruz do Calvário, olhando para Jesus, encontraríamos o Cristo nos convidando a uma vida simples. Notemos, e é muito importante fazermos esse adendo, simplicidade com o Cristo não significa escassez. Simplicidade com Jesus não significa ausência do necessário. Os dias de deserto, que simbolizam o convite à vida simples, representam antes o lúcido discernimento entre o necessário e o supérfluo. A aquisição ou a adesão voluntária da criatura a uma vida em que ela, do ponto de vista material, emocional e espiritual, tenha atendido às suas necessidades, mas que ela não se embriague, perdida no supérfluo do mundo. Jesus, em diversas ocasiões, nos faz crer e nos faz perceber que isso, para além de paradigmas moralistas, é, na verdade, um padrão psicológico de saúde humana. E a benfeitora Joana de Ângeles nos auxilia a compreender isso. Joana vai nos falar, utilizando ou bebendo para isso, da psicologia junguiana, de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, nobre estudioso da alma humana, que nas palavras da própria benfeitora, ao lado de Sigmund Freud, foram os dois teóricos que mais conseguiram aprofundar na compreensão do ser humano reencarnado na Terra, ainda que com suas limitações, dificuldades, erros, inclusive, já que não foram capazes de abarcar a realidade do espírito imortal e por isso tiveram ou construíram uma teoria em muito limitada, mas muitas contribuições deixaram. E Joana vai nos falar acerca do ego como uma estrutura que medeia ou que faz o intercâmbio da criatura com o mundo material, do seu íntimo, das muitas pulsões que trazemos, das muitas dimensões da nossa alma, com a realidade expressa fora. E Joana chama a atenção para um detalhe muito interessante. Ela nos diz que, por vezes, esse ego, ele tenta ser senhor em uma casa que não é dele. Entendamos ego aqui como sendo a nossa personalidade transitória, tudo que nós entendemos ou que nós utilizamos para nos definirmos enquanto personagens transitórios. A nossa identidade profissional, a nossa identidade dentro do movimento espírita, o nosso nome, a nossa identidade filial, os papéis diferentes que desempenhamos na sociedade, todos igualmente e muitíssimo valiosos. O problema está quando nós nos identificando com eles, acreditamos que somos esses papéis transitórios. E Joana nos diz então que o ego por vezes quer ser senhor em uma casa que não é dele. Porque o espírito imortal é muito mais grandioso do que o que as aparências conseguem restringir. Lucas é uma expressão transitória. O ser imortal que anima essa personalidade transitória é algo muito maior que isso. Esse ser imortal grandioso, Joana vai chamar de self, que seria inclusive a imagem de Deus em nós. O self seria aquele local na nossa consciência onde podemos aqui pegar uma licença e uma distância da teoria junguiana e bebendo agora sim da doutrina espírita e dizermos: é o lugar onde estão reservadas as leis de Deus, as leis divinas, em nossa consciência. Quando essas leis não imperam, quando o nosso comportamento, o nosso estado consciencial não opera em sintonia com essas leis, é o ego que está operando. A importância que nós damos à nossa própria personalidade, que fazemos-nos reis em nossa própria consciência. E aí então nos perdemos. Não por acaso os espíritos dirão a Kardec que o homem só é infeliz, ele só encontra o sofrimento na Terra quando das leis divinas se afasta. O grande problema com tornarmos-nos reis em nossa própria consciência é que esse movimento, onde nós nos embriagamos com a nossa própria personalidade e não reservamos espaço para Deus em nós, faz com que nós criemos barreiras, verdadeiras muralhas, impedindo-nos de ver o divino e o sagrado que existe em nós. E assim, a consequência natural é nosso distanciamento das leis divinas e, portanto, o nosso sofrimento é a aflição.
Por que destacarmos ou fazermos esse percurso acerca das leis naturais, das leis divinas? Porque orgulho, para além de análises moralistas que nós fizemos ao longo da história da humanidade, que muitas vezes mais atrapalham do que auxiliam de fato, nós o percebemos como sendo a nascente das aflições humanas, a nascente de todo desencaixe e desequilíbrio na intimidade da criatura. Na verdade, quem nos diz isso, quem revela isso, é o espírito Fénelon em O Livro dos Espíritos, quando Kardec, abordando qual era, dentre todos os vícios, aquele que poderia ser considerado o mais radical, e radical, entendamos, raiz dos demais vícios, aquele que está, ou onde se está, a nascente de todos os males, Fénelon é categórico em dizer, aliás, os espíritos dizem, depois Fénelon explora essa resposta um pouco mais na questão de número 917, já o dissemos, os espíritos em relação a Kardec, várias vezes, o egoísmo. Aí está a nascente de todos os males, foco para onde deveriam se convergir todas as energias e forças humanas a combater esse mal. Desse modo, tendo o orgulho como um filho dileto do egoísmo, entendemos que esses dois elementos são estados conscienciais da criatura que fazem-nos sofrer. Mais adiante, na questão que fizemos menção, de número 917, Kardec tem um raciocínio lógico, didático, brilhante, que é, ora, se o egoísmo ele é a nascente de todos os problemas que a gente enfrenta, tanto no exterior, que eu digo fora da criatura humana, todos os problemas sociais que nós enfrentamos derivam dele, como também todas as aflições que nos acometem são resultados ou são frutos dessa postura consciencial egoísta, centrada em si mesma. Fénelon vai dizer, o egoísmo reside na importância que a criatura dá à sua própria personalidade. Daí todo o percurso que nós fizemos até aqui. A importância que a criatura dá à sua própria personalidade, em sendo exacerbada, é a expressão orgulhosa no mundo, gera e funciona como a nascente de todos os males, gera todos os problemas que nós temos. Ponto. Notemos. Quando então somos orgulhosos? Joana também é categórica em nos dizer, a criatura humana reencarnada na Terra, nós, homens medianos, já avançamos, é certo, um tanto, em desenvolvimento intelectual, em habilidade racional, avançamos na compreensão de fenômenos exteriores, nas leis naturais, mas ainda estamos engatinhando, ainda estamos nos alfabetizando no que diz respeito à compreensão das leis morais. Mas o ser humano mediano, à exceção dos missionários, diz-nos Joana, não deve se perguntar se tem ou não orgulho, se tem ou não qualquer imperfeição, ciúmes, vaidade, egoísmo, preguiça, volúpia. Todos esses vícios, Joana nos diz, eles existem nestas almas. No ser humano típico, reencarnado no mundo de provas e expiações. A pergunta que deve ser feita, portanto, é: onde nós manifestamos essas imperfeições? Naquele exercício que Santo Agostinho nos propõe na questão de número 919, nos convidando a um exercício de autoconhecimento, de autodescobrimento, fazendo eco, inclusive, ao convite que a benfeitora Joana de Ângeles nos diz, a criatura humana reencarnada na Terra, ela tem, a única finalidade de virmos ao corpo físico é esta, ela tem o dever de se dedicar a se autoconhecer, para se autoconhecendo, se autodescobrir. Se autodescobrindo, vejamos, são etapas, se autotransformar. E se autotransformando, se autoiluminar. O processo ascensional da criatura em direção a Deus pode ser resumido nesses passos. Mas vejamos, o primeiro deles, e fundamental, portanto, é conhecimento de si mesmo. Daí, então, Santo Agostinho, ou São Agostinho, explorar na questão de número 919, esse exercício tão fundamental e necessário que nos cabe diariamente. Joana ainda chama a atenção para o fato de que, nesse
movimento de dilatar a consciência, de dar-se conta da nossa realidade mais profunda, nós somos convidados a uma postura de observação. O ser consciente, nos diz Joana, não é aquele que, vislumbrando o mal que existe em si, se culpa, porque a culpa é uma fuga. Nem se lamenta ou se justifica também, outras duas fugas conscienciais que nós fazemos com grande frequência. Ou nos entregamos à lamentação e lamentamos a nossa condição transitória, e vejamos que há nisso muito orgulho também, porque estamos, atribuindo a razão ou o motivo de sermos imperfeitos a Deus que fez-nos como obra. E aí deixamos a Ele, por exemplo, quando dedicamos ao nosso corpo físico as razões de sermos como estamos. Eu sou muito encolerizado, né? Inclusive Hahnemann, pai da homeopatia, vai abordar muito bem esse tema em O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou muito encolerizado, eu me enraiveço muito facilmente por conta do meu corpo que detém muito o humor da cólera. Aí Joana chama-nos a atenção. Em linhas, de maneira muito sublime, ou subliminar, melhor dizendo, perdão, estamos dizendo o quê? Deus fez o meu corpo. Se o meu corpo gera essa minha imperfeição moral de um desequilíbrio encolerizado, muitas vezes agressivo e destrutivo com o outro, quem é o culpado? Deus. Ora, se nós entendemos que o Espiritismo nos apresenta um Deus profundamente amoroso, inteligência absoluta e dotado de perfeição infinita, que é muito similar ao que, na verdade, é um resgate daquele Deus apresentado-nos por Jesus, um Deus Abba, um Deus Paizinho, esse Deus não comete erros. Então, essa nossa hipótese certamente não está conectada com a verdade. A outra hipótese seria de admitirmos que, embora o nosso corpo ele tenha, na sua organização fisiológica, as condições de expressarmos ou não as características do nosso espírito, se não tivéssemos o desalinho moral que nos leva ao desequilíbrio da cólera, em nossa alma, ela não se manifestaria no corpo, mesmo que ele tivesse o humor da cólera. Mesmo que ele tivesse, em termos mais simples, a propensão a se encolerizar. Qual que é, então, o convite? Autoconhecer-se para se autotransformar. O caminho está nas palavras da benfeitora, não nos entregando a essas fugas que fizemos menção, mas no exercício de, nos observando, notarmos em que circunstâncias nós somos orgulhosos. Com quais pessoas nós nos comportamos de maneira egoísta? Com quais pessoas somos ciumentos? Em que condições manifestamos a nossa vaidade, a nossa preguiça, a nossa indisposição, a nossa cólera, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança? Porque mapeando esses contextos que são estímulos para nós manifestarmos essas características no mundo, nós temos um passo inicial para compreendermos como a nossa alma funciona em relação a essa dimensão moral de nós, criaturas imortais. Notemos também um fato muito interessante que Joana nos chama a atenção. Nesse processo, o ser consciente só se observa. O objetivo é tomar consciência, sem culpa, sem lamentação, sem justificativa. Há uma cena do Evangelho de Nosso Senhor Jesus que ilustra isso belíssimamente, de maneira muito bela para nós. Quando observamos a postura de Jesus, naquela ocasião em que foi entregue a ele uma mulher, lançada aos seus pés, e podemos imaginar que naquele instante, ela sentia, consciente da cultura materialista e extremamente machista na qual ela vivera, ela sentia muito provavelmente a ânsia pela sentença que determinaria a sua morte se aproximar. Podemos imaginar a garganta ressequida, alguma taquicardia, o peito contrito, as dores daquelas mãos de homens pesadas que deixaram marcas em seu corpo. E quando de cabeça baixa ela escuta um daqueles seus perseguidores dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? Talvez podemos imaginar, com a licença poética que nos seja possível, que nesse momento essa mulher tenha sentido o sopro da morte sussurrando em seu ouvido.
Jesus era um rabino. E como rabino, ela sabia, ele deveria honrar a lei. E de fato a lei determinava que ela fosse morta. No entanto, o que se sucede é o Cristo começa a escrever no chão, na areia, na terra. Há aí um elemento simbólico muito bonito. Algumas interpretações sugerem que Jesus teria escrito ali, embora isso não seja consensual, algumas imperfeições e erros daqueles homens que perseguiam aquela mulher. E depois então Cristo vira-se para eles e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós nos fixamos muito na imagem da mulher e é evidente que nessa cena há aí lições valiosas quando dispomos o nosso foco analítico na relação dela com o Mestre. No entanto, chama-nos a atenção a relação de Jesus com aqueles homens também, que foi, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, uma relação profundamente terapêutica. Jesus, aliás, poderíamos dizer, fez ali a primeira sessão de psicoterapia em grupo. Porque naquele instante, Jesus facilitou àqueles homens exatamente o exercício a que Santo Agostinho nos convida em O Livro dos Espíritos, e Joana reforça ao longo de toda a série psicológica: tomar consciência de como estamos. Ao, possivelmente, escrever as imperfeições daqueles homens na areia e não condená-los, Jesus ensinou para cada um deles o que é humildade. É não lançarmos pedra nem nos outros, nem em nós mesmos. Razão pela qual aqueles homens, um a um, abandonam as suas pedras. Só a humildade é capaz de desarmar-nos das muitas armas que carregamos contra o outro. Apenas percebendo-nos enquanto criaturas também e igualmente necessitadas de misericórdia, conseguimos devotar alguma cota de misericórdia e compaixão ao outro. Daí o exercício do Cristo. Conhecer-te a ti mesmo tem esta função: facilitar o cultivo da humildade em nossos corações. O Cristo começa o Sermão do Monte, aquela cena memorável e incomparável, onde irá nos fazer ali uma síntese de todas as leis que ele nos revela e um mapa do tesouro perdido, isto é, um mapa do percurso que devemos trilhar em direção ao divino. Jesus inicia o Sermão das Bem-aventuranças dizendo-nos: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes. Notemos também que é interessante isso. De todas as bem-aventuranças, esta é a única que é conjugada, cujo verbo é conjugado no presente. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Todas as demais bem-aventuranças, Jesus promete algo que aconteceria no futuro. O Cristo, de alguma forma, nos aponta duas lições importantes com essas simples características da maneira como os evangelistas registraram a sua fala. A primeira delas é: a humildade é a nascente de todas as demais virtudes. Raciocinemos. Se o orgulho e o egoísmo são a nascente de todos os males, e a resolução desse problema, ela reside exatamente no cultivo da virtude antagônica a eles, que seja a da humildade, ela é também a nascente de todas as demais virtudes. Se queremos resolver o problema do orgulho e do egoísmo, o tomar consciência de si mesmo, que nos convida à humildade, é o passo fundamental, porque é ele que vai nos conduzir exatamente ao humus. Notemos, humus, raiz etimológica da palavra humildade, refere-se exatamente a um nutriente. A semente do evangelho só se desenvolve em nossos corações quando cultivada com o nutriente da humildade. Todas as virtudes evangélicas só encontrarão terreno fértil para se desenvolver quando acolhidas por uma terra que traga em si a humildade. Segunda lição valiosa, Jesus nos diz: a humildade é instrumento de felicidade no presente, no aqui e agora. Ela não é uma porta de ascensão ou uma porta que nos legará uma herança no futuro, de bem-estar, de bem-estar, de prazer, enfim, seja consciencial ou material.
É evidente que Jesus, em momento algum, nos apresenta um roteiro para barganharmos com Deus, mas ele está nos apresentando aqui, sim, um caminho, talvez o mais curto que temos, para sentir algo da dimensão divina em nós, a humildade. Porque é exatamente quando nós não nos perdemos querendo nos projetarmos sobre os demais em função do cargo que ocupamos, daí o raciocínio, retomamos agora, lá do início da nossa conversa. Quando não queremos nos projetar sobre as outras pessoas em função do cargo que ocupamos, dos bens materiais que acumulamos, dos títulos que já angariamos. A postura de humildade, ela nos oferece a lucidez de colocarmos ou de darmos ao nosso ego o seu real tamanho, nem abaixo nem acima de ninguém. Isso nos permite uma leveza para transitarmos pelo mundo material que, meus irmãos, ela por si só já é capaz de oferecer à criatura grande alegria. Que alegria equivale a de não carregarmos o fardo de querermos ser melhores do que outras pessoas. Nessa ilusão, por exemplo, de que para servirmos no movimento espírita precisaríamos ser criaturas absolutamente perfeitas. E mais que isso, deveríamos ser os melhores. A humildade tira de nós o fardo do desejo de ser o melhor. Eu não preciso ser o melhor palestrante para dar a minha cota de contribuição na condição de servo humilde e simples com o trabalho grandioso de Jesus. Eu não preciso ser o melhor dialogador fraterno para trabalhar e oferecer os meus ouvidos a alguém que está em sofrimento e encontrar na mensagem de Jesus consolo para a dor daquela pessoa que, se não foi em algum momento a minha dor, pode vir a ser ainda. Eu não preciso desejar ser o melhor administrador, o melhor médium, o melhor tarefeiro, enfim, o melhor cantor, que seja qualquer o lugar que ocupemos na seara de Jesus, para podermos dar alguma cota de contribuição. Porque, do contrário, nessas justificativas às quais nós nos entregamos, por vezes, ainda existe orgulho e vaidade ocultos. Quando dissemos, eu não sou capaz, já que eu não vou dar conta de ser o melhor, eu prefiro não fazer. Já que eu não tenho as condições para fazer de maneira perfeita, eu prefiro não me envolver. Embora haja também um certo interesse e disposição genuínos com o zelo pela atividade, e isso é muito valoroso, há também orgulho e vaidade. Há também orgulho e vaidade. Jesus não espera de nós, na condição em que estamos, perfeição para sermos amados. Aliás, ele jamais colocou o amor que oferece-nos, sob quaisquer que fossem as circunstâncias, condicionado ao nosso comportamento. Jesus simplesmente nos ama. E essa é a característica do amor incondicional. Ele não barganha. Jesus não negocia conosco o amor que ele sente por nós. Podemos nos rebelar e permanecermos durante muito tempo refratários a esse amor. E só nós sofreremos. O Cristo permanecerá ao nosso lado, junto a cada um de nós, disposto e disponível e despejando, inclusive, a mesma cota amorosa de sempre, demandando de nós apenas a lucidez, que a humildade nos faculta de percebermos-nos necessitados desse amor, porque pobres de espírito tem também essa conotação. Pobres de espíritos refere-se também àqueles que aprendem a humilhar-se e a reconhecer quais são as suas necessidades mais profundas e a mendigar o atendimento dessas necessidades. Pobres de espírito significa, sobretudo, reconhecendo a necessidade de Deus em nossas almas, do divino em nós, prostrarmos-nos diante de Jesus, tal como aquele publicano, reconhecendo as nossas muitas limitações e imperfeições, e rogarmos a Ele que, através da sua misericórdia, permita-nos sentir um pouquinho do perfume divino. É esperança para as nossas almas a certeza de que sempre poderemos contar com essa contribuição do Mestre. E é muito interessante que lógico, teríamos um repertório grandioso de cenas que poderíamos destacar nessa noite, mas lembramos de uma em especial, que é aquela em que talvez tenha sido o momento derradeiro de Jesus com seus discípulos. Na última ceia, recordemos,
Qual era a discussão entre os discípulos? Embora Mateus não revele isso, ele apenas narra a cena da última ceia, destacando elementos preciosos ali. Lucas quem nos dará o contexto que torna compreensível tudo que veio a suceder e principalmente a inteligência grandiosa de Jesus em utilizar aquela circunstância como um momento sagrado para uma lição imorredora. Discutiam os espíritos, aliás, os discípulos de Jesus. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? Essa discussão ela tem razão de ser. Por quê? E quem dá esse contexto é Lucas. A época do mestre era um sinal de hospitalidade, de generosidade, de acolhimento. Era quase um dever de todas as pessoas que, quando recebendo alguém em suas casas, oferecesse a elas uma bacia com água, uma toalha, e quando esse senhor, o anfitrião, tivesse um escravo, designasse esse escravo para lavar os pés do seu hóspede. Isto porque a época de Jesus, como fizemos menção também lá no início, as pessoas caminhavam em ruas que não tinham pavimentação, então, evidentemente, chegavam às casas com os pés sujos, impuros, enfim, era uma questão de higiene e também um ritual que era culturalmente muito enraizado. Notemos que os discípulos não se preocuparam em lavar os pés de Jesus. Não se preocuparam também, nenhum deles, em lavar os pés uns dos outros. Eles discutiam qual era o maior entre eles, para quê? O que fosse considerado o menor fosse designado para a tarefa de lavar os pés dos demais, porque essa tarefa ela era reservada aos servos mais simples, aos últimos servos da casa, aos escravos mais humildes. Jesus, nesse instante, imaginemos a cena, podemos pensar naquela mesa da última ceia, onde os discípulos já conversavam, discutiam ali quem era o preferido do mestre. Jesus escutava aquilo à distante. Na mesa, talvez o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães sem fermento, talvez um recipiente com suco de uva. Jesus escuta tudo aquilo. Imaginemos, talvez, a compaixão e piedade que o Cristo sentira por aqueles seus discípulos nesse momento. Talvez sobre algum outro objeto naquele ambiente, uma bacia, água e a toalha que aguardava a disposição e a boa vontade de alguém. O mestre, então, cinge-se de suas vestes, aliás, dispõe-se de suas vestes, cinge-se com a toalha, pega aquela bacia e começa a lavar os pés de um a um dos seus discípulos. Imaginemos o constrangimento dessa cena. Ele, em sendo mestre, rabino, Messias, na posição de escravo simples, lavando os pés de cada um daqueles discípulos. Constrangimento gigante que quando ele chega em Simão Pedro, Pedro diz a ele: em verdade, eu vos digo, jamais deixarei que laves os meus pés. Jesus dá aquela resposta tão significativa para nós. Pedro, em verdade, eu vos digo, que se não deixardes que eu lave os teus pés, tu não terás parte comigo no reino dos céus. Lição valiosa de Jesus sobre humildade. Breve parêntese, guardemos essa cena. O símbolo em um evangelho que talvez sintetize ou simbolize melhor para nós o que é a humildade é o símbolo do madeiro, da cruz do Calvário. Emmanuel nos esclarece dizendo-nos que ali nós temos duas hastes. Na vertical, o símbolo da relação da criatura com o Criador. A única relação vertical que deve existir na criação, uma relação de desigualdade, é a relação da criatura com o divino. Deus está sobre nós. E é preciso reconhecermos e nos submetermos à sua vontade. É impossível que haja resignação e submissão à vontade divina sem humildade. Porque é a humildade que nos faz percebermos-nos abaixo do Criador
e de oferecermos a Ele como que um sacrifício, uma oferenda, os nossos desejos, as nossas vontades. Lembremos Jesus no Getsemane: Pai, se te aprouver, afasta de mim este cálice. Contudo, cumpra-se a sua vontade. Cumpra-se a sua vontade. Submissão perfeita aos desígnios de Deus. Mesmo ele que não tinha necessidade de passar por nenhuma das dores que passou. Relação vertical, o madeiro que está em pé. Na horizontal temos a haste que simboliza para nós, nas palavras de Emmanuel, o modelo de relação que deve ser aquele que medeia entre nós uns com os outros. Relações horizontais. Nem abaixo, nem acima de ninguém. Porque eis uma característica da verdadeira humildade. Se eu não me projeto desejoso de adquirir algum poder de dominação sobre o outro, se eu não me projeto acima dele, também não me inferiorizo. Porque isso seria renunciar a um lugar de dignidade que foi nos dado por Deus. O divino criou-nos todos iguais em dignidade diante dele. Quando nós nos inferiorizamos e achamos que o outro é mais, que o outro está acima de nós em importância e dignidade, então, nós estamos também numa postura orgulhosa. Há nisso também orgulho e vaidade. Há nisso também orgulho e vaidade. A humildade a que Jesus nos convida é a do madeiro na horizontal. Relações iguais. Eu percebo o outro uma criatura exatamente digna como eu sou. Isso é um exercício muito difícil. Imaginemos as pessoas, 5 pessoas que nós admiramos profundamente e que nós acreditamos já estão já nos antecederam na nossa marcha em direção ao divino e já trazem consigo tesouros morais que nós aspiramos também a construir. Nós, em termos de dignidade, somos iguais a essas 5 pessoas e trazemos em nós potenciais que nos permitirão o desenvolvimento das mesmas habilidades que hoje admiramos neles. No entanto, imaginemos também 5 pessoas que nós detestamos, que nós sentimos uma profunda aversão, que gera em nós um sentimento profundo de desejo por afastamento, em alguns até um certo nojo com uma emoção. Qual que é a má notícia? Ainda trazemos em nós, muito provavelmente, as características que repugnamos nessas 5 pessoas. E somos também iguais em termos de dignidade. Imaginemos aquele político, aquele criminoso, aquela pessoa que nós reconhecemos nela o receptáculo de todos os males do mundo. Ela é um ser que, aos olhos de Deus, vale exatamente a mesma cota amorosa que cada um de nós. Um denário. Humildade é termos a lucidez de percebermos essas nuances nas nossas relações uns com os outros e colocarmos-nos todos numa mesma haste horizontal. Porque o ser que está perfeitamente equilibrado, o mal não o desequilibra. Diante do mal do outro, eu sinto compaixão e piedade, não desequilíbrio. Não aversão, não desejo por lançar pedras. Porque humildade com Jesus é aprendermos, sobretudo como dissemos, não precisamos jogar pedras em ninguém, nem em nós mesmos. Daí, então, a lição valiosa de Jesus para Pedro naquela ocasião, retomemos aquela belíssima cena. O Cristo lava os pés de cada um deles. Ao final, imaginemos o clima, os discípulos indagam a ele por que de ele estar fazendo aquilo e ele nos dá a resposta óbvia. Aquele que quiser ser o maior, aprenda a ser o menor. Aprenda a servir os demais. Essa lição de Jesus é muito valiosa porque ela retoma para nós a identidade messiânica do Cristo. Havia, à época de Jesus, uma discussão profunda no seio judaico se o Messias ele seria o Messias de Davi, aquele Messias belicoso, revolucionário, partidário, que viria, o Senhor dos Exércitos, libertar Israel do jugo romano,
agora sim oprimindo Roma. Jesus que lideraria os cavalos, viria em um cavalo e lideraria os seus exércitos para subjugar todo o mundo, e assim Israel voltaria aos seus dias de glória. Eis a figura do Messias de Davi, que até os dias de hoje, inclusive, outro parêntese, a gente tenta resgatar, acreditando que Jesus seria adepto, por exemplo, do partidarismo das nossas políticas humanas, dos jogos escuros das ilusões do poder, da busca pelos tronos de areia. Parênteses à parte, voltemos o outro Messias, o Messias de Isaías. O Messias que o profeta Isaías, no seu capítulo 51 e 52, irá descrever, e que mais tarde nós veremos, parece que a biografia de Jesus é uma perfeita descrição daquilo ali. O Messias servo. O Messias servo. O Messias humilde. O Messias que, nas palavras de Emmanuel, soube, de maneira generosa e misericordiosa, apequenar-se no corpo para que a luz existisse no mundo, e tal como uma vela, Jesus gastou-se para que a luz se fizesse presente entre nós. Aquele que quiser ser o maior, antes seja aquele disposto a servir. Humildade com Jesus é um padrão psicológico de saúde da criatura, porque nos permite olharmos para o mundo com a lucidez de não querermos competir, no sentido mais materialista que possa existir, de não querermos nos vingar, mas de percebermos-nos seres necessitados, pobres de espírito, como dissemos também, retomando mais uma vez, são aqueles que, reconhecendo a sua necessidade, sabem pedir. Pedintes. Quando nós temos consciência da necessidade que temos, da saudade profunda que trazemos em nossa alma, de Deus, fica muito mais fácil quando nós testemunhamos o erro, o desvio, a queda de um companheiro, de um coração amigo e querido, nós nos compadecermos e servirmos a ele. De manhã cedo lembrávamos desse exemplo belíssimo, que é um entre milhares de outros, narrado no livro Ave Cristo, por Emmanuel, que é o exemplo de Quinto Varro. Quinto Varro era um espírito que ele já estava mais convertido às verdades anunciadas por Jesus, já entendia o convite que o Cristo fazia a todos nós, ou faz a todos nós, de libertação. E, portanto, já dedicava a sua vida a tentar se aproximar sinceramente e genuinamente de Deus. Já trazia algum progresso moral, algum progresso intelectual. No entanto, ele havia tido, na sua última encarnação, aqui estamos nos referindo a um espírito que está na erraticidade, na sua última encarnação ele havia tido um filhinho que havia se perdido no seio de Roma, contaminado pelo misticismo de sua época, pelas tradições politeístas, e ainda usava esse misticismo para se prender aos jogos da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Quinto Varro, embora não tivesse necessidade, ele não lança pedras contra o filho, antes, de boa vontade, sem necessidade, escolhe reencarnar, sofrer diversos padecimentos, sacrificar-se e renunciar a muitas bênçãos, a muitos prazeres, em favor do seu filho amado. Humildade também é aprendermos que o serviço implica necessariamente algum nível de renúncia e sacrifício, de desconforto. E ainda assim nos entregarmos a isso de bom ânimo, porque a satisfação que encontraremos, como Quinto Varro encontrou mais tarde, bem mais tarde, depois de Tassiano, pouco a pouco ir acolhendo a semente do evangelho que seu paizinho depositara em seu coração, a satisfação de termos um propósito nobre, exitoso, ela jamais se equivalerá à tristeza e ao desânimo, ao desconforto de trazermos em nós ainda os grilhões do orgulho e do egoísmo. Nosso desejo, então, queridas irmãs, queridos irmãos, é de que possamos, na figura de Jesus, de Alcione, de Lívia, de Quinto Varro, de Francisco de Assis, encontrarmos inspiração
para entendermos que humildade, para além de uma norma exterior de simplicidade que tem o seu papel e a sua relevância, ela é um convite a um estado de consciência íntima de lucidez frente ao mundo. E que saibamos construir nas nossas relações, destituindo qualquer desejo de poder sobre o outro, de querermos subjugar o outro, mas agora sim abrirmos espaço para relações que possam ser mediadas pelo amor, pela ausência de controle, pela disposição e disponibilidade em servir. Que o Deus da vida, desta vida magnânima e generosa que se nos afigura na atualidade, nesta oportunidade valiosa que estamos tendo de, num momento tão glorioso e num momento também tão decisivo do ponto de vista espiritual, estarmos no corpo físico, agradeçamos a Deus as oportunidades que se multiplicam diariamente em nossa vida de aprendizado. Mas também no silêncio das nossas almas, roguemos a Ele. Facilite em nós a lucidez de cultivarmos o terreno dos nossos corações com esse nutriente igualmente valioso, tão precioso, que seja da humildade. Que o Cristo, educador manso e humilde de coração, seja a inspiração maior para nós. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. E a cada um, pela paciência, pela atenção, também, de nossa parte, nossa sincera gratidão. O trabalho de divulgação tem sido para nós, com frequência, um exercício de falar para nós mesmos. Eu espero, nessa noite, fazendo isso mais uma vez, falando para mim mesmo, sinceramente espero que tenha algo de útil tocado os corações dos companheiros. Jesus nos abençoe a todos.